boa noite. Está no ar o Rede TV News. Olá, boa noite. Seja bem-vindo. Operação deixa 22 mortos em comunidade na zona norte do Rio de Janeiro. A maior parte é suspeita de envolvimento com a maior facção criminosa do estado. O dia começou com muitos agentes, carros blindados e troca de tiros. A operação já vinha sendo planejada há alguns meses. O corpo de jovem que teria sido envenenada pela madrasta vai ser exumado na próxima quinta-feira. O irmão também teria sido vítima da mulher, mas sobreviveu. Hoje nós conversamos com a mãe deles. Nós estamos dispostos a fazer o que for o possível para provar o que ela fez e que ela permaneça atrás das grades. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a medida provisória que fixou o valor do salário mínimo em R$ 1.212. Vamos então a Brasília conversar com o repórter Anderson Arcoverde, que traz todas as informações para a gente. Os deputados fizeram alguma alteração na medida provisória, Anderson? Não, Augusto. Na verdade, a Câmara aprovou exatamente o mesmo texto que foi encaminhado pelo governo federal. Boa noite para você, boa noite, Milena, e a todos que nos acompanham. Os deputados até que tentaram, apresentaram 11 propostas de aumento no valor do salário mínimo, mas a deputada Grace Elias, relatora do projeto, que é do Avante de Minas Gerais, rejeitou todas. Ela lembrou que cada R$1 a mais no salário mínimo significa um aumento de despesa de quase 365 milhões de reais por ano para os cofres públicos. Somente no INSS, 24 milhões de brasileiros recebem benefícios com base no salário mínimo. Com a rejeição das propostas, ficou mantido o valor de R$ 1.212. Esse valor está em vigor desde janeiro e foi fixado com base na correção monetária do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Ele somou 10,18%. O texto segue agora para a votação no Senado Federal. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Anderson. E o presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que arquivou o pedido de investigação contra o também ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na ação contra Moraes, Bolsonaro alega suposto abuso de autoridade em decisões do magistrado nos processos envolvendo as fake news. No recurso, a defesa do presidente pede que Toffoli reconsidere a decisão e envie o caso para a Procuradoria-Geral da República ou que o processo seja analisado em plenário. O ex-juiz Sérgio Moro virou réu em uma ação popular movida por deputados do Partido dos Trabalhadores na Justiça do Distrito Federal. No processo, os parlamentares afirmam que Moro causou prejuízos financeiros à Petrobras pela atuação dele na Lava Jato. A ação pede que o ex-juiz devolva o valor ainda não estipulado aos cofres públicos. A Petrobras informou que mais de 6 bilhões de reais foram devolvidos à companhia após a investigação dos crimes pela Lava Jato. O ex-ministro afirmou que a ação proposta por membros do PT, abre aspas, é risível, fecha aspas. Disse também que vai se defender assim que for citado pela Justiça e que o fato da Justiça Federal ter aceito abrir um processo contra ele não faz dele um criminoso. O MDB e o Cidadania confirmaram a indicação da senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, como pré-candidata à presidência da República. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre as cúpulas dos dois partidos em Brasília. O encontro aconteceu um dia depois do ex-governador de São Paulo, João Dória, desistir da pré-candidatura pelo PSDB. A sigla deve apoiar o MDB e o Cidadania na construção da chamada Terceira Via. A Receita Federal abriu a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física deste ano. O pagamento será acreditado no dia 31 de maio. Mais de 3.380.000 pessoas vão receber 6 bilhões e 300 milhões de reais. Neste primeiro lote tem prioridade os contribuintes com mais de 60 anos de idade, os com alguma deficiência física, mental ou doença grave e os professores.
A consulta pode ser feita no site da Receita Federal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou sem vetos a lei Henri Borel. O texto torna crime hediondo o homicídio contra menores de 14 anos de idade. A lei foi batizada de Henri Borel em referência ao menino de 4 anos que foi assassinado em março do ano passado. Segundo denúncia do Ministério Público, o garoto morreu em consequência de agressões do padrasto, o ex-vereador Jairo Souza Santos. O texto sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro inclui no Código Penal a classificação do homicídio contra menor de 14 anos como crime hediondo. Na prática, a pena passa a ser de 12 a 30 anos de prisão. A punição pode aumentar em 2/3 se o autor do crime for a mãe, pai, padrasto, madrasta, parente próximo ou exercer qualquer função que tenha autoridade sobre a criança. A lei também prevê pena de 6 meses a 3 anos para quem deixar de denunciar a violência contra o menor. O projeto foi feito com o espírito de punir, obviamente, mas também desestimular ações dessa natureza. Ganha a sociedade e um projeto que nos marca a todos, que a gente espera que nada mais semelhante aconteça. E olha, a Polícia Civil de São Paulo usou 2 aeronaves apreendidas com traficantes de drogas para transportar um coração de Araçatuba, no interior do estado, até o Instituto do Coração, na capital paulista. Na operação foram usados um helicóptero apreendido com o traficante André do Rep em 2019 e um avião. O órgão será transplantado em um homem de 55 anos. A operação envolveu equipes do Hospital Albert Einstein e do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Um hospital no Recife, considerado a maior emergência pública de Pernambuco, teve problemas graves na estrutura pela 3ª vez esse mês. Agora o problema foi na área externa do Hospital da Restauração. Segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde, houve um transbordamento na calha devido ao grande volume de água acumulado por conta das fortes chuvas. Ainda de acordo com a Secretaria, o problema não comprometeu o atendimento. No último dia 2 de maio, o teto da emergência do Hospital da Restauração desabou sobre pacientes. Ninguém se feriu. Já na última quarta-feira, o forro de gesso cedeu por conta de uma tubulação obstruída, o que provocou o derramamento de água de esgoto no corredor da unidade. O governo pernambucano informou que está sendo finalizado um edital de licitação da reforma do hospital. As obras orçadas em mais de 9 milhões de reais incluem a recuperação das redes hidráulica e elétrica da unidade. E olha, também no Recife, um bebê de apenas 1 mês morreu esperando um leito de UTI infantil. Ontem, outra criança não resistiu enquanto aguardava uma vaga na terapia intensiva. A pequena Giovana Nascimento Luz ficou 5 dias internada numa unidade de pronto atendimento no Grande Recife. Morreu antes de conseguir ser transferida para a UTI. No último sábado, um menino de apenas 11 meses chegou ao Hospital Barão de Lucena, na Zona Oeste, com um quadro de insuficiência respiratória grave e morreu ontem, também aguardando transferência para terapia intensiva. Essa mãe de outra paciente, que prefere não mostrar o rosto, acompanhou a espera. O bebezinho ontem que faleceu estava do lado do meu filho. E a gente vendo aquela cena é muito terrível, é muito horrorizante. Vendo que um bebezinho estava ali sendo socorrido, mas morreu, infelizmente. A mãe lá desesperada, chorando. E o nosso sentimento é de tristeza, de revolta, porque nossos filhos estão aqui na emergência de um hospital sem vaga de UTI. Nosso filho precisa dessa UTI. Essa outra mulher, que também não quis se identificar, está com um filho de 1 mês e 23 dias internado. O caso dele é grave, mas a mãe diz que não há leito de UTI para o menino. Uma vaga de espera muito grande para o meu filho ser transferido. Eu sei que ele está cada dia mais, ele fica mais fraquinho e ele precisa dessa UTI com urgência. É um descaso com a saúde dos nossos filhos. Nossos filhos precisam de uma UTI. Em Pernambuco, a taxa média de ocupação de leitos pediátricos para pacientes com quadro de síndrome respiratória aguda grave está em 77%. Neste momento, há 58 solicitações ativas para leitos de UTI pediátrica e 11 para UTI neonatal.
A informação é da Secretaria de Saúde do Estado. O órgão informou que abriu 20 novos leitos, 10 no Recife e 10 no interior, e que até o final da semana serão abertos mais 20 leitos de UTI pediátrica. A pasta também informou que vai chamar 369 profissionais concursados, 14 médicos e 42 fisioterapeutas. O motorista que atropelou 5 crianças em Ceilândia, no Distrito Federal, vai continuar preso preventivamente. A decisão foi tomada hoje, durante a audiência de custódia. O acidente aconteceu no último domingo. Além de não ter carteira de motorista, Francisco Manuel estava embriagado quando atingiu as crianças. Ele tentou fugir, mas foi impedido por testemunhas. Das 5 vítimas com idades entre 4 e 11 anos, 3 continuam internadas em estado grave e uma teve alta. Na próxima quinta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro vai exumar o corpo da jovem que teria sido envenenada pela madrasta. O repórter Rodrigo Assis conversou com a mãe dela e ela contou os detalhes da convivência dos filhos na casa do pai. Jane Carvalho agora busca forças para lutar por justiça. Nunca imaginei estar vivendo isso. Como eu costumo falar, nós estamos vivendo um segundo luto, mas nós estamos dispostos a fazer o que for o possível para provar o que ela fez e que ela permaneça atrás das grades. Ela é mãe de Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, e de Bruno Carvalho Cabral, de 16. Fernanda morreu em 27 de março, 13 dias depois de ser internada. O atestado de óbito apontou que a jovem morreu por causas naturais. No dia 15 de maio, foi a vez do irmão dela, Bruno, dar entrada no hospital com os mesmos sintomas. A polícia investiga se os dois foram envenenados pela madrasta de 49 anos, presa na última sexta-feira. A mãe não tem dúvida. Totalmente a certeza da hora que ele retornou lá da casa dela, ele já muito desconfiado, ele muito nervoso, muito alterado, falando do que tinha acontecido, né? Do feijão amargo, das tais pedrinhas azuis, que foi isso que alertou ele, a forma que ela arrancou o prato da mão dele. Cíntia Mariano Dias Cabral se relacionava com a família há 13 anos. Ela foi contratada para fazer o transporte escolar de Bruno, na época com 3 anos. Ela sempre se mostrava carinhosa. Aí, ao passar dos anos, eu me separei e ela se relacionou com o pai dos meus filhos há mais ou menos 4 anos. A partir daí, o relacionamento com os enteados mudou. A Fernanda sempre me poupava de tudo, né? Era uma menina maravilhosa, para ela sempre estava tudo muito bom, mas eu fiquei sabendo por relato de amiguinhas que ela sempre teve uns comportamentos estranhos, né? Umas implicâncias bobas. Inclusive, meu filho, Bruno, sempre teve um pé atrás com ela. Ao ponto dela esconder carteirinha, pegar dinheiro, fazer intriga entre pai e filho, esse tipo de coisas que perturbava, assim, chamava a atenção da gente, né? Na quinta-feira, a polícia vai fazer a exumação do corpo de Fernanda. O frasco do veneno apreendido na casa da madrasta foi encaminhado para a perícia. Os investigadores esperam esclarecer se a jovem morreu por envenenamento. A frieza de Cíntia chocou a mãe dos jovens. Ela acredita que também poderia ter sido vítima. Ela se mostrava solidária e preocupada comigo e aí eu ofereci. Eu fiz hoje o feijão, inclusive o feijão fresquinho, você quer que eu leve? Você quer que eu faça uma quentinha para você? E sempre algo, coração de mãe mexia comigo e eu falava, não, obrigada. Muito importante com quem a gente se relaciona, com quem a gente põe dentro de casa, com quem a gente já passa a morar, né? Porque foi a vida de uma inocente, uma menina linda, brilhante, né? Uma menina amada e quase vai o outro também. E vamos falar agora do caso da jovem de 19 anos morta a tiros na saída da faculdade em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Nossa equipe conversou com o irmão dela. Juliana Fernandes Cândido foi baleada quando deixava o prédio onde fazia um curso técnico de enfermagem. As câmeras flagraram tudo. A jovem seguia em direção ao carro do pai que tinha ido buscá-la, quando foi atingida por tiros.
O ex-namorado, um menor de 17 anos, confessou o crime. Ele está detido na Delegacia Especializada de Investigação Criminal. A família confirma que Juliana tinha um relacionamento com a adolescente, mas que não sabia que ela tinha terminado com o jovem e nem que o relacionamento passava por problemas. Não sabíamos, não tínhamos ciência. Se ela chegou a comentar para alguma amiga, ninguém chegou a falar para a gente. E ela, talvez por medo de envolver a família, também não falou para nenhum de nós, nem do término, nem de nenhuma briga. O pai da jovem, de 76 anos, está inconformado por não ter conseguido ajudar Juliana. Depois do crime, a família descobriu trocas de mensagens que revelam que o adolescente não se conformava com o fim do relacionamento. Amanhã será celebrada a missa de 7º dia da morte de Juliana. No mesmo dia, o acusado pelo crime completa 18 anos. É um sentimento de indignação, de revolta, um sentimento de impunidade, porque infelizmente a minha irmã não foi a primeira e infelizmente não vai ser a última. Se isso não mudar no Brasil, muitas mulheres hoje, exatamente agora, estão sendo vítimas da mesma coisa que a minha irmã. E começou em Belo Horizonte o novo julgamento do ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de 4 servidores do Ministério do Trabalho há 18 anos. O fazendeiro chegou a ser condenado em 2015, mas a sentença foi anulada. Em frente ao prédio da Justiça Federal na capital mineira, faixas e cartazes pedem punição no caso que ficou conhecido como Chacina de Unai. As fotos lembram os servidores do Ministério do Trabalho mortos durante uma fiscalização no interior de Minas em 2004. A manifestação foi organizada por este grupo de auditores fiscais de todos os estados brasileiros que acompanha de perto o julgamento. Justiça! 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 Nós vamos fazer vigília aqui até o final do julgamento. Vigília em nome dos nossos colegas e da sociedade brasileira. O julgamento do ex-prefeito de Unai, Antério Mânica, pode durar até 4 dias. O fazendeiro, de 67 anos, é acusado de ser um dos mandantes dos assassinatos dos auditores fiscais do trabalho, Nelson José da Silva, João Batista Soares Lage e Eratóstenes de Almeida Gonçalves e o motorista Ailton Pereira de Oliveira. Eles foram mortos numa emboscada na zona rural de Unai, quando investigavam denúncias de trabalho escravo. Antério Mânica chegou a ser condenado a 100 anos de prisão em 2015, mas 3 anos depois, a 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região anulou a sentença e determinou a realização de um novo julgamento. A maioria dos desembargadores considerou que as provas eram insuficientes. O ex-prefeito havia sido considerado culpado do crime de quádruplo homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, mediante pagamento e sem possibilidade de defesa das vítimas. Para o Ministério Público Federal, diversas provas demonstram o envolvimento de Antério na chacina. Carregamos nos ombros o peso da impunidade, o peso da insegurança desses que puderam matar e até hoje não foram punidos. Nós esperamos que a condenação seja a mesma nesse ano. Inicialmente, o processo tinha 9 réus. Um morreu e outro teve a pena prescrita. O empresário Norberto Mânica, acusado de ser um dos mandantes do crime junto com o irmão Antério Mânica, foi condenado a 100 anos de prisão em 2015. Os intermediários e os matadores também já foram sentenciados, mas ninguém está preso. Um criminoso foi baleado ao tentar assaltar uma distribuidora de bebidas na zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram a ação. Nas imagens é possível ver o dono do estabelecimento conversando com uma funcionária. No momento em que o bandido anuncia o assalto, o proprietário saca a arma e começa a troca de tiros. A mulher fica no meio do fogo cruzado e não é atingida. O assaltante cai no chão e, mesmo baleado, se levanta e foge com um comparsa. Os dois são procurados. Em Nilópolis, no Rio de Janeiro, flagrante de um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar. O motorista, o cabo Celso Nascimento Furtado, perde o controle da direção ao tentar ultrapassar um ônibus e desviar de um ciclista. O carro invade a calçada, bate na parede e só para ao atingir um poste. O PM que dirigia morreu na hora. Um outro agente ficou ferido e foi levado para o hospital.
22 pessoas morreram em uma operação contra o tráfico de drogas em uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro. Entre elas, uma moradora foi atingida por uma bala perdida. Pois é, segundo a polícia, integrantes do Comando Vermelho se preparavam para uma disputa territorial com uma outra facção. Vamos então até o Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que tem todos os detalhes dessa história, né? Boa noite para você, Tony. Já tem uma investigação sobre esse caso? Boa noite, Augusto. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, a Auditoria Militar do Ministério Público determinou a abertura de um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias das mortes nessa operação no Complexo da Penha. Até agora, a polícia confirma 22 mortos na ação. 12 teriam participado do confronto. 9 ainda não foram identificados. Esses corpos estão sendo levados aqui do Hospital Getúlio Vargas, na Zona Norte, para o IML. A moradora Gabriele Ferreira da Silva, de 41 anos, também morreu ao ser atingida por uma bala perdida. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, entre elas um policial. Esta já é a segunda operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, atrás apenas da operação do Jacarezinho, em maio do ano passado, que deixou 28 mortos. Vamos ver na reportagem como foi essa ação de hoje. 4 horas da manhã na Vila Cruzeiro, Complexo da Penha. A terça-feira começou assim para quem mora na região. Carros blindados e mais de 80 agentes das polícias federal, rodoviária federal e militar ocuparam a comunidade. Todas as áreas eram bloqueadas com ferragens, com barricadas com difícil de retirada, e isso dificultou muito o acesso das nossas equipes. Os criminosos responderam com muita violência à ação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal e foram neutralizados. Segundo a Polícia Militar, cerca de 50 criminosos enfrentaram os policiais durante a fuga para uma região de mata. A operação já vinha sendo planejada há alguns meses, mas a ação acabou sendo realizada nesta madrugada porque informações do Serviço de Inteligência indicaram que líderes da maior facção criminosa do Rio estavam reunidos na comunidade da Zona Norte, junto com integrantes da mesma quadrilha que agem nas regiões norte e nordeste do país. O grupo se preparava para disputas de territórios com uma facção rival. Fizemos uma ação para interceptar esse grupo fora da comunidade. Mas um grupo que estava fazendo essa vigilância foi atacado por esses criminosos e começou um confronto armado. Então todas as equipes estavam no cerco, vieram fazer um apoio a essas guarnições e começou o confronto armado. Uma moradora foi vítima de bala perdida. Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, foi atingida dentro de casa, na comunidade da Chatuba, área vizinha à Vila Cruzeiro, região onde a operação foi realizada. Um arsenal foi apreendido no local. 13 fuzis, 4 pistolas, 12 granadas, drogas, além de 10 carros e 20 motos. Os policiais continuam na comunidade em busca dos criminosos, que além do tráfico, são os responsáveis pela maior parte dos roubos de cargas do estado. Esses criminosos, eles se fortalecem com a compra de armas, drogas e munições através de roubos de cargas no estado do Rio de Janeiro. E aí eles acabam se fortalecendo. Então, a importância dessa integração eu reafirmo. Quando as polícias estiverem unidas, nesse foco que é desmantelar essas facções criminosas, com certeza a nossa sociedade estará muito mais bem protegida. O bicheiro José Caruso Scafura, o Piruinha, foi preso em uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. O contraventor é acusado de mandar matar um comerciante que teria uma dívida com ele. José Caruso Scafura foi levado para a delegacia de homicídios. O contraventor, de 93 anos, é acusado de ser o mandante do assassinato do comerciante de carros Natalino José do Nascimento Espínola, o Neto. De acordo com o Ministério Público, ele foi morto como punição por uma dívida de R$500 mil que possuía com Piruinha e sua filha, Monalisa Neves Scafura. Ela está foragida. Os 3 eram sócios em um empreendimento imobiliário na cidade. Segundo as investigações, a família de Piruinha explora jogos de azar na zona norte do Rio e teria sofrido prejuízos com a sociedade. Por isso, ele e a filha passaram a extorquir Neto, que procurou o Ministério Público. Além de Piruinha, também foi preso o segurança dele, o policial militar Jackson Lima Pereira, o Jack, acusado de executar Neto.
E no futebol brasileiro, treinadores mostram irritação com atletas e diretoria dos clubes. E os técnicos que atuam no Brasil estão sem papas na língua, hein? Eu só fico... porque ele não é consistente. Os caras estão sem filtro, doa quem doer. Eu queria treinar o Liverpool. Ia já correr para a Inglaterra e treinava o Liverpool, com todo o respeito que tenho ao Corinthians. Mas o Liverpool é o Liverpool. O Paulo Souza que eu digo, o comandante soltou o verbo contra o Diego Alves, que alegou estar com problemas no pubis, e dias depois pediu para um diretor insistir para que ele jogasse a Libertadores, porque já tinha se recuperado. Normalmente o tempo que leva na recuperação não pode ser de um dia para o outro. O arqueiro respondeu com esse post insinuando que tem pessoas ruins no futebol. E após uma reunião na semana, o comandante foi obrigado a se retratar. Nunca o Diego se meteu à disposição, nem nunca o Bruno me disse que o Diego estava à disposição. Houve sim uma falta de comunicação do Bruno comigo, que me induziu a poder eventualmente pensar. Vitor Pereira do Corinthians também mostrou que não leva desaforo para casa, hein? O Roger Guedes está super descontente por jogar fora de posição. Achei que eu ia ter minha oportunidade na ponta. Isso foi uma coisa que não é que eu cobrei dele, mas eu conversei com ele, que foi uma coisa que ele tinha falado comigo e acabou não acontecendo. Curiosamente, depois das reclamações, o atacante foi para a reserva e recebeu este recado do técnico Vitor Pereira. É um jogador que está com algumas dificuldades em responder, mesmo em termos de treino. Não estou a sentir essa confiança. O jogador respondeu com este post, colocando a média de gols dele pelo timão. E eu tenho que tomar as minhas decisões não com base no nome do Roger Guedes, não com base naquilo que ele já fez, mas com base naquilo que ele está a fazer neste momento. Mas não são apenas os portugueses que estão com os nervos à flor da pele. Rogério Ceni não fica atrás e vai além. Mandou um recado direto para o presidente do São Paulo. É que numa entrevista, o Júlio Casares afirmou que teria que vender jogadores nessa janela de transferências para pagar dívidas. O Rogério não gostou e mandou na lata. E tem alguns jovens que são muito importantes pra gente e que nós não poderíamos perder nesse momento. Agora, se for fazer desmanchar o time, aí os pontos que nós conquistamos até agora se tornarão importantes para outro objetivo que não seja tentar levar o São Paulo nessa briga aí pela liderança. Então é bom agradar os professores aí, porque a cada rodada a língua deles está mais afiada. E o Rede TV News fica por aqui. Assista agora ao programa Sensacional com a Daniela Albuquerque. Obrigado por sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.